Bom dia, senhores. Então vamos lá, aulas 9 e 10 da frente B aí. Nós vamos falar hoje sobre dilatação térmica, só que hoje nós vamos ficar apenas nos sólidos, tudo bem? A gente fala de dilatação, porém a gente vai entender a dilatação sempre o aumento, a tendência que o corpo tem em aumentar o seu tamanho, e também a contração, né? Quando o corpo dilata, porém contraindo, quando resfriamos um corpo e ele tende a diminuir no seu tamanho, certo? Então hoje nós vamos falar de dilatação dos sólidos. Nós vamos falar da linear, da superficial e da volumétrica. E vamos dar início já a um videozinho. Olha só que bacana. Esse vídeo foi produzido pelo professor Marcelo Boaro. Dá uma olhada. Primeiramente ele pega a esfera metálica pendurada, ó, e ela passa normalmente pelo orifício daquela chapinha, aquela plaquinha, certo? Ao esquentar essa esfera, e por ser metálica ela vai ter uma tendência em dilatar com maior facilidade, a tendência de todo o corpo ao esquentar é que aumenta a agitação das partículas, elas tendem a ocupar um volume maior, né? Elas tendem a se agregar de forma diferente. Então o tamanho dela acaba aumentando, com um pouco de calor que a gente fornece já, ó. E como ela passava justa pelo orifício, com o aumento de tamanho apenas da esfera, olha o que acontece agora. A esfera não mais passa por esse orifício. Obviamente que se ela resfriar, voltar à temperatura ambiente, pronto. Ela volta a contrair, volta ao tamanho normal, onde normalmente ela vai conseguir passar. Óbvio que se vocês colocarem na chama novamente e esquentar essa esfera novamente, ela volta a dilatar, volta a aumentar o seu tamanho e novamente ela não passa pelo orifício. Fechou? Então bora! É disso daí que nós vamos falar agora, dessa dilatação que o corpo sofre. Por que vocês observam no dia a dia de vocês juntas de dilatação? Por exemplo, na casa de vocês, se tiver um piso agora, se estiver olhando para baixo, você vai ver que existe uma linha chamada rejunte, né? É uma massinha que, se o piso tivesse encostado no outro, como ele vai dilatar num dia de calor, a tendência era ele forçar um no outro, trincar esse piso. Então existe a junta de dilatação, que é esse rejunte, uma massinha flexível, que absorve essa dilatação. Linha de trem, quando você olhar um trem no outro, ele sempre tem um vão entre eles, justamente para que o ferro possa aumentar de tamanho, aquele trilho possa aumentar de tamanho e ainda assim não apoiar nele. Vidro de janela, quando você olha aquela massinha gostosa de ficar apertando com o dedo, que a gente descobre que apertou porque depois no inverno, quando dá pra apertar, tá cheio de marca de dedo nela, né? Para que essa massinha? Ferro e vidro. Um dilata mais que o outro, pode ser que no momento ele force o vidro e trinque o vidro. Então existe essa massinha como uma junta de dilatação para poder permitir que os corpos sofram suas dilatações naturais em função das variações de temperatura, certo? Então nós vamos falar aqui primeiro da dilatação térmica nos sólidos, a linear. Bora lá. Olha o que vai ser a dilatação linear para nós. Eu tenho uma barra de ferro de um certo comprimento. Ao aquecer essa barra, a tendência dela é que ela aumente de tamanho. Então percebo que ela aumentou o comprimento dela. Ah, peão, mas ela não vai aumentar também a altura dela e a espessura dela? Vai. Mas olha o tamanho do comprimento dela comparado com a altura e provavelmente com a espessura, que deve ser muito próxima da altura. Como o comprimento é muito maior em relação às outras dimensões, a gente vai trabalhar com aquela dilatação que mais prevalece, que nesse caso seria a do comprimento dessa barra, certo? Se a gente perceber, inicialmente ela tinha esse comprimento que nós vamos chamar de L0, o comprimento inicial, certo? Aí ao aquecer, ela variou o seu comprimento. Então essa variação de comprimento nós podemos chamar de ΔL, porque após esse aquecimento ela passou a ter um comprimento diferente, né? Um comprimento que nós vamos chamar de L, que é o comprimento final. A equação que vai calcular aquele ΔL para nós, aquela variação que a barra sofreu, é essa daqui, ó. Vixe, peão, quem que é cada um aí? Olha só. Vamos começar de trás para frente. Delta teta, que está no finzinho da fórmula. Variação de temperatura, obviamente que quanto mais a gente variar a temperatura, mais ela tem a propriedade de poder dilatar, de variar o seu comprimento, certo? O segundo carinha é o alfa do alfabeto grego, que nós chamamos de coeficiente de dilatação linear. Obviamente que a gente sabe que essa dilatação depende do material do corpo, né? Você pega uma barra de madeira ou uma barra de ferro, qual que vocês acham que vai conseguir variar mais o seu comprimento com a mesma variação de temperatura, né? Então esse alfa vai ser determinante em função
do material que nós estamos trabalhando. E não parece, mas olha a primeira grandeza da fórmula, o L0. Se você tiver um L0 maior, você vai conseguir variar mais o comprimento da tua barra. Por exemplo, imagina uma barra de 1 metro. Eu aqueço Δθ. Eu vou falar que ela aumenta 10 centímetros. Se eu tiver uma outra barra igualzinha de 1 metro e aquecer do mesmo Δθ, ela também varia 10 centímetros. Isso significa que se eu emendar essas duas barras, colar, soldar uma na outra, elas não têm mais 1 metro. Agora essa barra possui 2 metros. E eu aquecendo de Δθ, cada uma delas aumenta 10 centímetros, né? Então a barra no total acaba aumentando 20 centímetros. Então perceba que tendo um comprimento inicial maior, você acaba tendo uma variação também maior. Então é dependente dela. E as unidades são bem simples, tá? O Δθ, variação de temperatura, pode ser em outras escalas, tá? Nós aprendemos as escalas, mas em graus Celsius. O L0, se entrar em metro, o teu ΔL sai em metro. Se o L0 entrar em milímetro, o teu ΔL sai em milímetro. E assim por diante. Vai ter coerência apenas nas unidades aí. E o alfa? Já que o grau Celsius não aparece lá no ΔL para nós no resultado, é porque o alfa tem que ter um grau Celsius embaixo para cancelar esse da temperatura, né? Então a unidade de medida desse coeficiente de dilatação linear é só 1 sobre grau Celsius, que na maioria das vezes, como ele passa para o numerador, a gente troca o sinal do expoente dele. Lá embaixo é grau Celsius elevado a 1, ficaria grau Celsius elevado a menos 1. Fechou? Isso é dilatação linear. Nós vamos falar da superficial e volumétrica. Vocês vão perceber que as fórmulas são idênticas. Olha só. Na dilatação superficial, agora nós vamos falar de área. Eu vou ter uma placa. Percebo que agora a espessura dela não nos interessa, mas duas dimensões dela são equivalentes, né? A largura e a altura dela. E aí, ao aquecer, ela sofre uma variação no seu tamanho. Então, ela passa a ter uma nova área. Eu vou falar aqui o que ela tinha antes, eu vou chamar de área inicial. É o nosso A0. Após o aquecimento, eu vou chamar de área final. Vamos chamar de A. E o que ela variou é esse pedacinho que está chorado em azul aqui, ó. Essa bordinha representa para nós a variação da área. Porém, a equação não vai mudar, senhores. Vai ser a variação da área, é o A0, vezes beta, que é o nosso coeficiente de dilatação superficial agora, vezes Δθ. Então percebo que antes era ΔL, agora é ΔA. Era L0 alfa Δθ, agora ficou A0, que eu estou falando de área, beta Δθ. O único cuidado que vamos ter que tomar é esse beta, tá? Olha só. Unidade de medida, temperatura em graus Celsius. A área agora metro quadrado, portanto o ΔA sai em metro quadrado. Quanto variou a área, né? Se você colocar milímetro quadrado, do outro lado sai milímetro quadrado. E o beta, que é o nosso coeficiente de dilatação superficial, vai sair sobre grau Celsius, que é o grau Celsius menos 1. O único cuidado que o beta nós vamos ter que guardar é que ele sempre é o dobro do alfa. Porque o alfa não era para uma dimensão, era linear. O beta vai ser para duas dimensões. Tem a linha do comprimento e a linha da altura. Então eu tenho dois alfas aí. A gente chama de beta esse 2 alfa para nós. Fechou? E o volumétrico? O volumétrico vai ser a mesma ideia. Eu tenho um corpo onde as três dimensões agora são consideráveis. A altura, a largura, o comprimento, né? E a espessura dela agora são consideráveis. Então eu vou ter que pensar nas três dimensões. Ao aquecer, o corpo aumenta de tamanho, olha lá. Ó. E aí ele variou bastante coisa, né? Variou em 3 dimensões. Obviamente que então a equação não vai ser diferente, só vão mudar os personagens. Variação do volume seria aquele volume inicial, que é do cubinho pequeno, vezes o gama, que é o nosso coeficiente de dilatação volumétrico, e acho que você já está pensando por quê, né? Como eu tenho 3 dimensões, agora eu tenho 3 alfas, né? Esses 3 alfas nós vamos chamar de gama. Então esse gama representa 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. E também vezes a variação de temperatura. As unidades de medida continuam as mesmas, graus Celsius. O volume agora é metro cúbico, né? Então ΔV é metro cúbico, mesma coisa. Quer trabalhar o volume em centímetro cúbico? Então ΔV sai em centímetro cúbico. E o gama, que é o nosso coeficiente de dilatação volumétrica, entra em 1 sobre grau Celsius ou grau Celsius menos 1. Então, resumindo, a dilatação térmica nos sólidos para nós teremos a linear, onde a equação tem um coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, e a equação é o ΔL, L0 alfa, Δθ. O superficial,
que é o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, e aí a equação só muda uns personagens, né? É delta A, A0, beta, que é 2 vezes o alfa, delta teta. E o volumétrica, que o coeficiente de dilatação volumétrica é o gama, e a equação fica delta V, V0, gama, delta teta. Dessa forma, ó, a gente só não pode esquecer dessa relação. Alfa está para uma dimensão, assim como beta está para 2 dimensões, e assim como gama está para 3 dimensões. Sabendo disso, a gente sabe que o beta tem que ser sempre 2 vezes o alfa e o gama 3 vezes o alfa. Fechou, senhores? Grande abraço a todos.